A gente já viu em outras palestras que a ciência enche a cabeça dessa pessoa aqui, aí liga isso tudo aqui a um visor de computador para que o cérebro dessa pessoa fique aqui representado. Os cientistas ficam olhando para cá, mas dizem para essa pessoa, fala aí alguma coisa. O que é que os cientistas percebem? Que antes dessa pessoa falar, primeiro o cérebro dela se acende. Aí depois ela fala. Fala outra coisa. Antes de você falar, o seu cérebro já se acendeu, por isso você fala. Aí os cientistas dizem, ei, antes de sair qualquer coisa da sua boca, seu cérebro está se acendendo. Você só fala porque seu cérebro manda, então você não tem livre-arbítrio. Quem manda em você é o seu cérebro. 0,5 segundos antes de você falar, seu cérebro já decidiu o que é que você vai falar. Isso é o que a ciência determina, como sendo a explicação para o fato de que nenhum ser humano tem livre-arbítrio, porque o cérebro é que manda na pessoa. Aí qual é a pergunta que se faz aos cientistas? De por que é que diabos o cérebro se acende? Aí eles dizem, há um acaso. Eles não sabem explicar o porquê. Mas o que é que a física quântica diz? Ei, cientistas, aqui tem uma consciência, ou então um observador, que está numa realidade que não é a mesma do corpo físico, que se é a realidade espiritual. Como esse espírito está encarnado nesse corpo, ligado a esse corpo, primeiro o espírito pulsa, aí o cérebro se acende e aí a pessoa fala. Esse sempre foi o plano. O espírito ligado ao corpo de Rogério diz X, aí o cérebro de Rogério se acende, aí eu digo Z, aí o espírito diz, opa, não é assim. Antes era assim, mas vocês sabem quem estragou isso aqui? Eva. Quando tomou umas pelpes, ou seja, uma beberagem qualquer, cujos efeitos bioquímicos prejudicaram o código neuronal que existe nos neurônios desse cérebro. Então, desde que Eva libertou este corpo humano do controle não só dos espíritos que estão animando esse corpo, mas de outros seres que também queriam dar ordens para o cérebro humano ascender, e o eu humano agiria de acordo com o que foi aceso ou acionado no cérebro humano. Aqui a gente está falando da tese da mente bicameral de Julian Jaynes, que diz que, primeiro, nenhuma das câmaras do nosso cérebro incide a voz dos deuses, ou seja, isso aqui. Aí o eu humano, em recebendo a ordem, vai só usar outra câmara, ou seja, o outro hemisfério, para usar da racionalidade para obedecer ao impulso recebido. Só que Eva estragou com isso, torno a dizer. Quando Eva estragou, tornou-se importante uma característica que o ser humano nunca aprendeu a fazer, nunca nenhum livro falou disso, e só, desculpem falar assim, o Mentalma está trazendo essa história. O que é? A importância de algo chamado diálogo interior. O que diabos é o diálogo interior? É você conversar com você mesmo. Por quê? Porque na hora que você conversa com você mesmo, você que acende o seu cérebro de acordo com o que você está falando. Ah, mas se você está falando disso para o seu cérebro, é porque seu cérebro já acendeu, é porque a sua vontade está agindo
sobre a energia que, ao se materializar, já disponibiliza o seu cérebro para ser obediente ao eu humano dele. Eis o truque. Qual a questão? Esse cérebro é formado por 100 bilhões de neurônios. Isso aqui é um neurônio. Um neurônio, ele tem o DNA aqui no núcleo dele. Aqui dentro da célula tem mitocôndrias, ribossomos e os RNAs mensageiros que surgem. Isso aqui são milhares de dendritos por onde a informação entra no neurônio. E o neurônio só tem um axônio. O que diabo significa isso? O neurônio só pode dar uma resposta a tudo que entra pelos milhares de dendritos dele. Por que é assim? Por que um axônio ou um neurônio não tem 5 axônios ou 27? Olhem bem, um neurônio, e nós temos 100 bilhões de neurônios aqui dentro. Cada neurônio desse tem milhares de bracinhos, dendritos, para receber informações. Recebem essa informação, aí aqui dentro tem um código neuronal que processa tudo que entra no neurônio, aí o neurônio só produz uma resposta. E todas iguais. Essa resposta do axônio é a que sobra aqui no córtex frontal e é a sensação do eu da gente. Então, na hora em que o espírito que está ligado ao corpo de Rogério pulsa, todas as informações que vêm do pensamento do meu espírito entram nos neurônios da cabeça de Rogério através de dendritos. Aí são processados por um código neuronal, que quem inventou isso foi Javé lá atrás, porque Javé queria que o ser humano, independente da ordem que recebesse, só produzisse uma resposta de obediência a ele, Javé. Só que Eva estragou esse código neuronal na hora em que uma química de uma beberagem penetrou no código dos neurônios. Então, vejam bem, se um espírito se encosta no corpo de Rogério, faz de conta que esse espírito aqui, obsessor, isso aqui é o espírito de Rogério, isso aqui é o corpo de Rogério. Aí esse espírito, já que ele conseguiu entrar no campo protetor, aí ele também quer, entre aspas, influenciar Rogério para que Rogério vá ali e dobre à direita. Essa influência se dá do mesmo jeito que se dá a influência do espírito que me anima, jogando impulsos na mente de Rogério. Como é que essa influência entra na cabeça de Rogério? Pelos dendritos dos neurônios. E qual é a resposta que sai? É uma maluquice. Porque esse código neuronal foi corrompido pela beberagem de Eva. Então, ninguém tem certeza, nem o espírito que nos anima, nem os encostos, nem Jesus, nem um amigo espiritual, nem ninguém tem certeza que em se aproximando de um médium ou de uma pessoa, vai transmitir algo para esse médium e ele pode ser que ele não entenda 100%, 90%, talvez ele não entenda nem 1%. Talvez ele não entenda nada, ele sinta o impulso porque alguém acendeu o cérebro dele, mas o que ele vai falar ou pensar... Por isso que um Chico Xavier é raro. Um Chico Xavier é alguém que dulcificou o seu código neuronal a tal ponto que, de forma amorosa, se deixa ser totalmente dominado pelo seu próprio espírito para que outros espíritos, por na mediunidade, transmitam informações e o código neuronal dele não atrapalhe. Aí a resposta que sai pelo axônio é exatamente o produto da mediunidade
de um Chico. Mas, qual a questão? O eu humano de um médium não pode interferir nas informações para essa beleza da mediunidade. Mas nós estamos falando aqui o contrário. Nós estamos falando aqui de um eu humano que quer produzir um sonho, que quer produzir do sonho um projeto, que desse projeto possa surgir algo que transforme aquilo numa realidade instalada no neurônio dele e na sinapse cerebral. Aí o que é que tem que ser feito aqui? Por que é que o ser humano tem que sonhar? Porque na hora que essa cabeça aqui decide, eu vou sonhar em criar um campo protetor para mim, sou eu mesmo com o meu sonho que estou acendendo o meu cérebro. É algo que está saindo aqui do meu pensamento, ou se eu falar com voz alta, está saindo da minha boca. Eu vou produzir. Na hora que eu estou dizendo isso, eu estou dando ordem para o meu próprio cérebro de construir um campo vibratório para mim, no exemplo que eu estou dando. Aí esse cérebro acende, e se eu digo isso 20 vezes ao longo do dia, a cada vez que eu disser, todos os RNAs de todos os neurônios aqui dentro da minha cabeça vão produzir um código genético para encriptografar a vontade que surgiu do meu próprio cérebro de criar um campo magnético protetor. Aí o sonho vai se transformando em realidade, ou melhor dizendo, em um projeto, de tanto que eu sonho, acordado. Aí, se eu vivenciar esse sonho como se ele já tivesse acontecido, não é acontecendo, é acontecido, aí ele se torna realidade. Quando ele se torna realidade, ele não é mais um sonho, ele já está agora como um novo genoma, uma nova sequência genética no seu genoma e uma nova sinapse no seu cérebro. Aí não tem mais sonho a ser destruído, porque ele se tornou realidade. E o diálogo interior não funciona. Como? O diálogo... Vamos voltar. O ser criou o sonho, o diálogo interior não vem a digamos, desbanchar ou normalizar isso aí. O diálogo interior é que reforça o sonho, Ao contrário. clarifica o sonho, é que embeleza o sonho, é que vai fazendo com que esse sonho, de tanto estímulo que está tendo da própria vontade do eu, entenda. A vontade do eu humano mexe no campo de energia que se materializa de novo a cada instante, mantendo essa criação fluindo. Quanto mais o eu humano sentir vontade, aspirar, o que é que a lei da mente do Buda diz? O que você pensa, você cria. Só, eu quero criar isso. O que eu sinto, eu atraio aquilo que eu criei como sendo algo que vai... Porque a emoção é que é a linguagem quântica. O que eu penso é o que eu jogo, o que eu sinto é o que eu atraio. E por isso que eu aspiro a ser, o que eu desejo vir a ser se torna realidade. Mas, para eu pensar e criar, eu tenho que pensar muito para tornar a criação, ou seja, o sonho, algo extremamente rico, com detalhes. Então eu tenho que usar o meu discurso interior. O que é o meu discurso interior? Sou eu falando comigo mesmo, é o diálogo interior. Se eu não fizer isso, outras pessoas vão tomar conta dos meus neurônios. Olhe bem. Se Eduardo não sonhar acordado, e se Eduardo não usar o discurso interior dele a todo momento para o cérebro de Eduardo se acender por ordem do próprio Eduardo, o cérebro de Eduardo vai ser aceso por outras circunstâncias da vida. Isso não pode ser também ataque espiritual constante? Só terá ataque espiritual constante se for algo além da sua vontade. Se é você falando com você mesmo,
se você, entre aspas, tiver decência vibratória, você tendo vibração emocional, não tem ataque espiritual em cima de você. E se você deseja criar coisas maravilhosas, isso não é ataque espiritual. Agora, se o ser humano não fala com ele mesmo, se o ser humano não utiliza o diálogo interior como sendo o único e possível instrumento que ele tem de fazer com que o cérebro do corpo dele se acenda, movido pela vontade dele e não pela interferência de outros, isso aqui é maestria espiritual. Mas onde é que isso está escrito? Não está. Vocês sabem por quê? Porque ninguém que deseja se alimentar do ser humano quer que o ser humano aprenda a se ver livre do poder deles. E o ser humano só se liberta do poder de quem quer que seja aí de fora se desenvolver a arte de conversar consigo mesmo. São 3 as atitudes conscienciais básicas de um ser humano que pretende ter um campo vibratório pessoal seu que seja inabalável. Quais são essas 3 atitudes básicas? Primeiro, o uso da respiração como sendo a gestão das emoções. Segundo, nunca agir no primeiro impulso. Terceiro, usar o discurso interior como sendo seu instrumento de controle sobre si mesmo. Se um ser humano, ao longo do dia dele, pratica em diversos momentos a arte de aprofundar a respiração para poder acender a luz da sua condição humana e aquietar os arquivos do mundo mental e emocional que já existem. Por quê? Porque a soberania espiritual de cada ser humano passa pelo controle das emoções. E o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Então, um ser humano, para ter isso aqui, ele tem que várias vezes ao longo do dia, com a vontade dele, dizer para ele mesmo, ou em silêncio ou em voz alta, vou respirar mais profundamente. Porque a atitude de respirar é a que começa a impulsionar a pulsação do corpo desse ser humano. Se além disso esse ser humano disser a si mesmo que ao longo do dia ele não vai agir no primeiro impulso, isso quer dizer que ele vai estar na gestão de si mesmo o tempo inteiro. E essa atitude, a cada vez que você pensar nela com sua vontade, você mantém o seu campo vibrante. E se você, ao longo do dia, der diversas ordens ou carimbar com seu discurso interior aquilo que você está fazendo conscientemente, por exemplo, estou tentando ser digno, estou tentando respirar várias vezes em profundidade, estou me mantendo senhor de mim mesmo, eu não estou agindo. Essas bobagens que eu estou dizendo aqui são a chave, a senha, para que o seu eu humano, eu não estou falando do espírito que nos anima, o seu eu humano, movido pela vontade do seu próprio eu, transforme permanentemente o jogo de energia se materializando e se desmaterializando e se materializando, um processo que agora está sob o seu controle. E na hora em que você faz isso, você é dono desse campo, aí você pode dizer, eu agora vou respirar durante 20 minutos para tornar
o meu campo vibratório um laboratório e vou deixar com que a onda de possibilidade energética pulse mais ao meu redor do que partículas, porque eu quero criar um pacote para mandar para o meu amigo Franklin, lá em Minas Gerais. Aí eu respiro. Aí na minha imaginação, imagino uma bola de luz, que não pode ser azul, porque é a cor do cruzeiro, ele não vai gostar, então tem que ser uma coisa assim bem... Aí me lembro do rosto de Franklin, aciono a emoção do meu carinho, da minha ternura por Franklin. O perigo de não ir é zero. Franklin pode não receber, se ele estiver na hora, pé da vida com alguém do cruzeiro, mas a bolinha chega ali, não vai surtir um efeito, mas assim, mas ele talvez nem note. Se ele estiver tranquilo, ele vai sentir algo que ele talvez nem consiga detectar o que é, mas algo bom. Ou seja, esse campo, além de me proteger de tudo que me rodeia, que é caótico, mas que não inibe, se alguém quiser me visitar ou me endereçar coisas boas, não inibe de receber. Agora, me protege. Né? Então, pessoal, o que a gente está falando aqui? É porque você sempre diz assim, diga algo, aí alguma coisa acende e a pessoa fala. Então, quando a pessoa mantém um diálogo consigo mesma, todos nós aqui, volta e meia, estamos aí trocando ideia sozinhos em casa, né? E com quem a gente está conversando se não for com o nosso próprio espírito? Você colocou assim com a nossa vontade pessoal e tudo, mas para mim é difícil entender quando eu estou sozinho, se eu não estou conversando com o meu espírito, ou com obsessores ou com outros seres, em tese do que você falou, quando a minha vontade, eu estou conversando com quem ali naquela troca de... Na hora em que o Rogerinho aqui dentro pulsa e conversa com ele mesmo, e se eu estou dentro ou mergulhado num projeto existencial que foi criado por outrem, esse outrem, ou seja, esses outros aqui são os donos dos códigos que estão por aqui, na hora em que Rogerinho aqui usa a vontade dele e conversa consigo mesmo, o teor dessa conversa se marca em tudo isso aqui, em todos os elétrons, blá, 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 e chega no responsável por isso aqui. Rogerão. Mas eu falo, Rogerinho conversa e está conversando com quem? Com ele mesmo. E também com o espírito que o anima, que escuta nem que não queira. E também todos os demais seres que estão inseridos na ressonância de Rogerinho percebem. E todos os que estão fora dessa matrix e estiverem ligados a Rogerão, se Rogerinho, com a vontade lá dele, quiser que todos escutem, é só ele sentir essa vontade que todos escutam. Obrigado. Eu fiquei pasmo quando esse corpo estava lá numa sala na Bahia, sentindo algo parecido com um infarto. E nessa hora eu digo, bem, a morte está chegando, de novo vou tentar morrer com dignidade. E eu vibrei em relação a Brahma, Vishnu e Shiva, que eu sabia da confusão que estava acontecendo com a parte minha que estava reunida lá com eles. Né? E assim, os meus últimos pensamentos, antes desse corpo desmaiar, todos sentiram lá. Até o meu eu que estava lá sentiu. Então, só para você ter ideia de como essas coisas funcionam. Hein? Quando a gente xinga também. Não há distância entre os que se amam e os que se odeiam. Porque a conexão é imediata, instantânea e inevitável. Nem que você não queira, vai. Quando você quer, vai mais forte.